Cristo, venha falar, meu Pai, conosco, meu Pai, pelo poder da Tua palavra. Abre o nosso entendimento nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus poderoso. Abre o nosso entendimento da Tua palavra, meu Pai. Abre, meu Deus, o entendimento do Teu povo, para que possa compreender a Tua palavra, a mensagem que desce do céu ao nosso coração, ó Pai, meu Deus, libertando e salvando, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Quem trouxe a sua Bíblia, diga amém. Amém. Abra sua Bíblia, livro de João. Livro do Evangelho de João, capítulo de número 6. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Livro do Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 65. E vamos ler até o 71. Livro de João, capítulo 6, verso de número 65 até o 71. Glória a Deus. Aleluias. Livro de João, Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo de número 6, verso de número 65. Glória a Deus. Todos encontraram, diga amém. Amém. Livro de João, capítulo de número 6, verso 65 até o 71. Glórias a Deus. Eu vou ler um versículo, a igreja vai ler o outro e assim sucessivamente. Diz assim: e dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Então disse Jesus aos 12: querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, e um de vós é o diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Senhor, aqui, Pai, está a tua palavra. Abra, Senhor, o nosso entendimento, que a tua palavra, Pai, possa entrar no coração de cada um e produzir resultado a qual está sendo mandada. Amém? Pode se assentar, desocupa tuas mãos, exalta o Rei dos Reis com as palmas. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória também ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus, ela é um alimento para a nossa alma. Quando a palavra de Deus, ela vai sendo ministrada, quando você está ligado, a sua mente no céu, o seu coração vai assim ardendo, porque a palavra do Senhor, ela é que vai entrando no coração do homem. Se você ligar o teu pensamento para com Deus, você vai ver que as mensagens da palavra do Senhor, ela vai descendo ao teu coração e vai falando à tua alma, vai alimentando a alma do homem e da mulher, porque a palavra de Deus, aleluia, faz que o nosso coração se derrete na presença dele como cera. Quando você liga o teu pensamento para com Deus, Deus vai revelando o que há de acontecer na sua vida. O Senhor vai revelando o que está acontecendo na tua vida. Aleluia, porque Deus é conhecedor de todas as coisas.
Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas. Não precisa você falar para o homem o seu problema. Não precisa de você falar o que está acontecendo na tua vida, porque o Senhor, aquele que te conhece, Ele conhece todas as coisas. Não adianta o homem escapar de Deus, não adianta o homem fugir de Deus, não adianta o homem se esconder da face do nosso Deus, porque ninguém tem como fugir. Mesmo se ele descer a sepultura, ali o Senhor, ele encontra ele. Mesmo se ele for debaixo das águas, o Senhor encontra ele. Não tem como fugir da presença de Deus, porque os 7 olhos do Senhor Deus Jeová estão aos 4 cantos da terra. Antes do homem sentir, o Senhor já sabe o que ele vai sentir. Antes dele falar uma palavra, o Senhor sabe as palavras que ele vai falar. Antes dele nascer, antes dele ser formado, antes de ser o projeto, Deus já sabe o nome dele, já sabe o nome dela. Ele conhece tudo antes da fundação do mundo. Aleluia. E ele se faz presente em nosso meio. Aqui neste lugar, este é um templo, mas é um templo onde que o Senhor, ele fala na alma do homem, onde que é o pronto socorro da alma. Por isso que quando nós entramos por este templo, aleluia, nós temos que ter uma certa reverência, porque aqui, aleluia, não é casa da mãe, não é casa do pai, não é casa da tia, da avó, mas aqui é o lugar de adoração. Aqui não é lugar de você mascar chiclete e grudar embaixo do banco, aleluia, porque quem faz isso paga preço. Porque aqui, aleluia, é o lugar onde você vai ter um encontro com Deus, e Deus vai falar com a tua alma, com o teu espírito. Alabasturi na candarábia, aleluia. Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Aleluia. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele estava pregando para o povo, porque a mensagem da palavra de Deus, irmãos, não é para assim massagear o teu ego, não é para alimentar a tua carne, não é para satisfazer o teu desejo, mas a palavra de Deus é para confrontar a tua carne, é para confrontar o teu ego, porque é assim que Jesus, quando ele ministrou a palavra, ele estava falando acerca do pão vivo que desceu do céu. É o pão vivo que desce do céu nesta noite para alimentar a tua alma, para alimentar o teu espírito. Aleluia, glórias a Deus. E quando Jesus, ele narra, ele prega para o povo dizendo que ele é igual a Deus, que ele é o pão vivo que desceu do céu para alimentar o povo não quis aceitar esta mensagem da palavra. Eles não quiseram assim obedecer a mensagem que estava sendo entregue naquele momento, porque eles achavam esquisito aquilo. Mas os discípulos, até mesmo os discípulos, estavam recuando. Por que que eles estavam recuando? Porque eles não estavam suportando a palavra. A palavra de Jesus estava confrontando a sua carne, estava confrontando os seus desejos. Mas só que Jesus, aleluia, foi interrogado por um dos seus discípulos, dizendo, aleluia, no verso de número 66, que diz: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com eles. Então disse Jesus aos 12: querei vós também retirar-vos? Irmãos, eu fico pensando que a pessoa lê a palavra, ele ouve a palavra, mas muitos não obedecem. Muitos não obedecem e começam a praticar as coisas erradas. Mas que céu que ele quer chegar, que céu que ela quer chegar. Quando o Senhor fala para ele, aleluia, não cometer o pecado, e ela comete o pecado, e assim acha que Deus fica assim, que não condena. Você sabia que cada um vai prestar conta diante de Deus? Cada um vai prestar conta do que você está praticando diante de Deus. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus, quando ela vem, é para que você tenha temor no coração. Aleluia. Quando ela vem para fazer assim, confrontar a tua carne, você tem que ter temor no coração, para não pecar
pecar contra Deus, porque hoje pode ser o seu último dia, hoje pode ser o último dia que Deus pode pedir a tua alma, às vezes não é, mas você não sabe o dia que você vai partir desta terra, mas como está a tua alma na presença de Deus, como que está a tua vida na presença de Deus, aleluia. Meu Pai, misericórdia da minha vida. Quando Pedro, ele responde e diz: Senhor, para onde iremos nós? Meu Pai. Para onde iremos nós? Pedro, ele faz uma análise, ele queria se retirar junto com os discípulos. Eles queriam, sabe aquela pessoa que assim, quando todo mundo está aceitando, ele está junto. Todo mundo fala assim, é isso mesmo, ele está junto. Mas quando 10 fala que não está, ele fala também, ele também não está. É assim que estavam os discípulos, todo mundo estava aceitando. Aí Pedro estava lá perto de Jesus, os discípulos estavam perto de Jesus, mas quando todos estavam se retirando, aí os discípulos pensando, olhou para Jesus e foi assim querendo afastar, foi deixando Jesus. Jesus viu que eles não estavam sendo, estava junto com ele. Jesus olhou e falou assim: quer ir junto? Vai. Os discípulos naquele momento não tinham uma palavra para falar, porque eles estavam com o pensamento no ego do povo, no ego da carne, querendo satisfazer a carne. Olha, o povo não gostou, o povo não satisfez assim o desejo do povo, então estava indo junto com o povo, mas eles não sabiam, aleluia, que estava deixando a vida. Eles não sabiam que estavam deixando a salvação. Mas Pedro toma a palavra, responde, falando assim: Senhor, para onde irei eu, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Para nosso tempo de hoje, o mundo ele coloca bastante prazer diante da sua frente, para você satisfazer o seu desejo, satisfazer a tua carne. Aí, aleluia, ela começa já a não querer andar com Cristo, já começa a se envergonhar da palavra, já começa a ficar com vergonha da palavra. Quando fala assim, você é crente? Não, eu estou indo. Começa a se ficar com vergonha. Quando fala assim, olha, você está na igreja adorando? Não, eu estou lá somente junto, eu participo porque minha mãe vai, meu pai vai, a minha tia é crente, o meu tio é crente. Ele nega aqueles que são embutidos, porque quando fala assim, ali 10 é crente, ele fala, eu sou crente até o tutano. Quando está perto de um monte de gente que não é crente, não, a minha mãe, meu pai vai, aleluia. Ele não se decide para onde que ele quer, ela não se decide para onde que ela quer ficar, mas o Senhor, ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que adora a Deus e espírito em verdade. Aquele que negar Jesus, Jesus vai negar ele diante de Deus. Ele vai falar assim, eu não te conheço. Mas Senhor, eu estava na igreja cantando, eu estava na igreja pregando, eu estava na igreja louvando, fazendo ali. O Senhor fala assim, eu não te conheço. Por quê? Aleluia, porque ela fez os desejos da carne. Aleluia. Os desejos da carne que é o quê? Falar palavrão. Os desejos da carne que é o quê? Querer bater, querer assim se vingar, querer pagar com a mesma moeda, querer cobiçar, adulterar, querer fornicar, querer assim trair, querer cobiçar. Então os desejos da carne, ele está cedendo, ela está cedendo, mas aleluia, quando ele se põe numa posição de vencer a carne, de deixar a carne morta, e como que eu estou dizendo assim para você entender, morta no sentido espiritual, porque quando você obedece a Deus, a sua carne fica amortecida, ela não quer mais assim, ela não tem força de vencer o teu espírito, ela não tem força de vencer o teu espírito, porque você está alimentando o seu espírito. Qual que é mais forte na tua vida? Ou a carne ou o espírito? É aquele que você vai alimentar. Se você alimentar a tua carne vai te dominar de tal maneira que você não vai conseguir ter força. E quando alimenta a carne, é isso que o diabo ele quer. Porque quando você vai alimentando a carne, aleluia, glórias a Deus. Vou dar um exemplo. A pessoa fica ali vendo filme de terror.
ele fica vendo filme de terror, ele vai alimentando a carne, de certo ponto que quando a pessoa toca nele, ele leva susto. Aí ele fica com medo de tudo, porque ele alimentou a carne. Ele fica com tanto medo que aí começa a aparecer demônios para ele, porque o demônio fica perturbando a vida dele. Mas quando ele, aleluia, passa a se alimentar o Espírito, querer somente Deus, alimentar da palavra de Deus, ser batizado com o Espírito de Deus, aí de repente ele fica forte. Quando o diabo aparece para ele na frente, o diabo tem que cair por terra. Labasturi me clama, onde o homem de Deus vai cheio do poder de Deus, ali tem diferença. Onde que a mulher de Deus vai, ali mostra a diferença, porque onde que ele está, Deus está junto com ele. Onde que ela está, o Senhor está junto com ela. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quando ele se enche do poder de Deus é diferente. Elias era um homem cheio de Deus. Aonde que ele ia, Deus ele fazia maravilha, descia fogo do céu, Deus respondia a sua oração. Ali quando ele clamava a Deus, Deus descia fogo e consumia os seus inimigos. Aleluia. Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus, andava com Deus, que ele ficou com a sua face como um rosto de anjo, que o povo de Israel não conseguia encarar a face de Moisés, porque resplandecia como a luz do sol. Aleluia. Por quê? Porque estava cheio do poder de Deus. Enoque foi um homem cheio do poder de Deus, andava junto com Deus, que tanto que Deus arrebatou Enoque para o céu. Aleluia, glórias a Deus. Elias andava tanto pedindo fogo para Deus, que Deus arrebatou ele num carro de fogo, no redemoinho para o céu. Ali também apóstolo Paulo andava com Deus, falava com Deus, que Deus levou ele ao terceiro céu e mostrou a grandeza para ele. Daniel também, Daniel estava tanto na comunhão com Deus, que Deus revelava os segredos, aleluia, para ele do rei Nabucodonosor. Deus colocou ele como sendo o maior ali na Babilônia. Por quê? Porque tinha intimidade com Deus. Eliseu tinha tanta intimidade com Deus, que Deus revelava o segredo para ele do rei da Síria, que quando ele falava, porque quem está falando alguma coisa para o povo, para o rei de Israel, ele falou assim: não, Senhor, porque tem um homem de Deus ali em Israel que tem intimidade com Deus, e Deus revela tudo. Alabasturi me clama, aquele que tem intimidade com Deus. Filipe estava pregando, aleluia, para o eunuco, Deus arrebatou ele num piscar de olho, estava já em Azoto pregando a palavra de Deus, porque tinha intimidade com Deus. Aquele que tem intimidade com Deus, ele não fica desamparado, ele não fica, aleluia, andando no escuro, porque Deus é com ele e com ela. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Aonde eu irei se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Irmãos, Jesus 100% Deus e 100% homem. Jesus veio nesta terra em carne e osso para aniquilar o pecado na carne. Ele veio para aniquilar o pecado na carne. Um homem que não cometeu nenhum pecado, um homem que não cometeu nenhuma falha, um homem que não pediu desculpa para ninguém. Ele não teve que chegar a pedir desculpa para a irmã ou para o irmão. Aleluia. Jesus, ele não cometeu nenhum pecado. Pensa bem no que eu estou falando, que a mensagem da palavra de Deus está falando. Jesus veio nesta terra, não cometeu nenhum pecado. Meu pai. E ali andou com Jesus, Pedro e os discípulos. E Jesus, olhando para a resposta de Pedro, viu que Pedro está falando do seu coração. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele respondeu-lhe Jesus, Jesus respondeu: não vos escolhi, vós os 12, e um de vós é o diabo. Olha, irmãos, pensa bem, Deus conhece tudo.
Ele olha para a pessoa e já sabe, essa pessoa vai ser firme até o fim. Mas ele olha para a pessoa também e vê que não vai ser firme até o fim. Imagina uma pessoa ser o próprio diabo. Imagina, pensa, a pessoa ser um próprio demônio. Tem aqueles que já se transfigura. Já todo mundo já sabe que aquela pessoa ali é a mesma coisa de um demônio. Mas tem aqueles ali que é embutido, como Judas. Judas, todo mundo olhando e falando assim, não, aquele ali é um dos 12. Aquele eu confio porque é o homem de Deus. Eu confio porque ele está andando junto com Jesus. Ó, presta bem atenção. Não é porque ele está hoje andando com Jesus que você deve confiar. Você tem que confiar em Deus. Aleluia. Hoje ele está andando com Jesus, mas ninguém está vendo o pecado dele, mas Deus está vendo lá dentro do coração. Jesus falou assim, olha, eu escolhi os 12, mas tem um dos 12 que é o diabo. Aleluia, Deus. Jesus estava referindo o que ele escolheu, que era Judas Iscariote. Irmãos, Jesus é o próprio Deus. Agora, você faz uma análise da sua própria vida. Você tem que todo dia colocar isso na sua mente, no seu coração, como eu falo também. Se Deus pedir a minha alma, eu vou subir? É isso que você tem que pensar. Meu Deus, como que está a minha vida? Porque é melhor você, a pessoa pensa assim, ter um dinheiro é bom, ter a casa é bom, ter tudo de bom é bom, mas não ter o Jesus é a pior coisa da vida. A pessoa não ter Jesus e ser rejeitado pelo próprio Deus é a pior coisa. Glória a Deus. A pessoa ser rejeitado por Deus. Então nós temos que fazer o quê? Ser fiel aqui na terra. Você tem que lutar, entregar sua vida para Jesus e ser fiel a Ele até o fim, em nome de Jesus. Amém? Pode exaltar Deus com as palmas. Que o Espírito Santo de Deus continua falando e mais em cada coração. Amém, irmãos?